Boa noite, queridos. Que a graça, que a paz de Jesus esteja com vocês nessa noite. Muito bom ver a igreja reunindo, mesmo que não no mesmo lugar, mas nas suas casas, cada um com sua família, juntos buscando aprender um pouco do Senhor, juntos perseverando como nos anima, como nos ensina a palavra de Deus. Que o bom Deus nos ajude nessa caminhada, que o bom Deus nos dê a graça de viver esses dias em fé, em esperança, em perseverança, para que possamos aprender coisas novas, que possamos aprender daquilo que Ele quer nos ensinar. Como presbíteros, ficamos felizes em poder usar essa ferramenta que Deus nos deu, de poder falar à igreja, de poder compartilhar com a igreja, trazer uma palavra de ânimo ao coração dos irmãos, continuarmos aqui em perseverar juntos na palavra, em juntos abrirmos a palavra de Deus e recebermos aquilo que o Espírito Santo quer nos dar ao longo dessas próximas semanas. Eu queria orar com vocês, abençoar essa palavra, abençoar esse momento, pedir que o Santo Espírito de Deus, seja Ele que ministre ao teu coração, seja Ele que te ensine, seja Ele que te fale aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos juntos, não no mesmo lugar, mas em tantos lugares diferentes nessa noite, em cada casa, em cada lar, expressão da tua igreja, onde a tua igreja começa ali, o núcleo familiar. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar meus irmãos, visita agora cada casa, cada lar, cada situação que vivemos nessa noite, que temos uma pandemia mundial, que temos clamado, temos colocado diante do Senhor, clamando por tua cura, clamando por tua intervenção, clamando que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos protegendo. Continuamos aqui juntos levantando clamores por essa situação, levantamos clamor pelos nossos governantes, levantamos clamor por aqueles que têm a responsabilidade de gestão sobre essa situação. Levantamos um clamor pelas vidas. Nossa oração tem sido em favor dessas vidas, Pai. Entendemos quantos já foram mortos e podem ser mortos por esse vírus, e nós queremos clamar por essas vidas, clamar que o Senhor ponha fim a esse vírus, a essa pandemia, para que outros não venham a falecer, perder essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de conhecer de Cristo, Pai. Nos dá nesses dias, enquanto estamos em nossas casas, ânimo para investir tempo uns com os outros, em orarmos, em lermos Tua palavra, em jejuarmos, em buscarmos proximidade do Senhor, Pai. Que não sejam dias perdidos, mas que sejam dias ganhos. Que muitas coisas, que muitos frutos possamos adquirir desses dias, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos dê experiências novas, que possam, em nome de Jesus, cooperar com a Igreja de Deus, cooperar com o Teu povo. Visita meus irmãos, os que estão fracos, que sejam animados pelo Senhor, os que estão cansados, que o Senhor restaure, renove suas forças, os que estão em necessidades, que o Senhor supra essas necessidades, usando-nos, usando outros, que não haja falta em nosso meio, que não haja, Senhor, necessidades no meio da Tua igreja, mas que sejamos ainda mais sensíveis
nesses dias a cooperar uns com os outros, Pai. Oramos pela Tua palavra, oramos que essa palavra fale ao nosso coração, que essa palavra nos instrua, que o Teu Espírito Santo revele ao nosso coração, que possamos, vivendo em Cristo, vivermos uma vida cheia da Tua presença, cheia do Senhor, que em tudo agrade o Teu coração. Fala-nos nessa noite, fala-nos pelo Teu Espírito, vem estar com a Tua igreja, em cada expressão nesse momento. Oramos pelo nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão lembrar que estamos esse ano juntos caminhando. Para mim, o viver é Cristo. O desejo era levar essas camisetas no encontro último que teríamos, mas ficará aí para a próxima oportunidade que a gente tiver de estar juntos. Então, Marcelo compartilhou semana passada sobre essa vitória que temos em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa, principalmente em dias que precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto de crer na verdade de que temos vitória em Cristo. Estamos, ao longo desse ano, trazendo à memória tudo que temos em Cristo, tudo que temos conquistado, tudo que temos na vida de Cristo. Eu queria te chamar a juntos abrirmos a Bíblia em Romanos, capítulo 3, e lermos, não o capítulo todo, é um capítulo que conhecemos muito bem, que fala principalmente da condição de pecado do homem. A partir do verso 9, Paulo vem relatando a situação do homem, situação que o homem se colocou, e hoje a sua distância de Deus, a ausência da vida de Deus no homem. A partir do 19, Romanos capítulo 3, versículo 19, é dito assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para revelar o pecado e não para tornar ninguém justo, não para resolver o problema do homem diante de Deus. No verso 21, então, ele diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Vivemos em Jesus pela fé. Fomos levados de volta a Deus pela nossa fé em Jesus. Efésios capítulo 2, Paulo afirma: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ora, estávamos mortos. Romanos 3, Paulo diz que éramos inúteis. Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todo homem, toda a humanidade se extraviou, se fez inútil, morta, sem vida, sem qualquer expressão de vida, sem qualquer possibilidade de chegar a Deus. Mas Ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delitos. Temos uma vida em Cristo, completa, restaurada. Precisamos crer e precisamos viver por meio de Cristo.
para mim o viver é Cristo. Assim Paulo afirmou de uma convicção que ele tinha de que a vida que agora tem, a vida que recebeu, era a vida em Cristo. E isso fazia, isso faz toda a diferença. Quando não conhecemos, quando não temos a dimensão real, quando não sabemos o que significa essa vida em Cristo, isso pode nos levar a viver muito aquém, muito distante do que Deus preparou para nós, do que Deus tem para nós. A falta desse conhecimento, a falta desse entendimento pode nos levar a viver uma vida medíocre, sem experimentar tudo o que Jesus fez e representa para nós. Podemos apenas viver um pouco de tanto que Deus tem para nós. É comum encontrarmos irmãos, encontrarmos muitos que creem nesse Jesus Salvador, que pregam o Jesus Salvador e que vivem pelo Jesus Salvador. E apenas por isso. Foi-lhes dito que eles são perdidos, que precisam de um Salvador. E eles recebem um Salvador. E agora a minha vida é em função dessa salvação. É aguardar, é esperar que um dia ela se manifeste. E tudo que eu sei é que Jesus é meu Salvador. E toda a minha vida vai ser vivida em função de Jesus Salvador. E aí eu fico esperando a salvação. Enquanto isso, eu vivo do jeito que eu vivia antes, um pouco melhor, agora frequentando uma igreja, lendo a Bíblia, orando a Deus, mas as minhas práticas, mas a minha vida continua tão medíocre quanto era antes. Porque para mim, Jesus é o Salvador. O que ele resolve, de fato, é o problema da minha perdição eterna. E a única coisa que eu sei é que ele é meu Salvador e me sinto satisfeito com isso. À medida que conhecemos mais do que significa Cristo vivendo em mim, e à medida que entendemos tudo que vem disso, tudo que é fruto disso, nós viveremos uma vida plena, completa, uma vida mais cheia de Deus. Entender que Jesus é a nossa vitória, entender que Jesus é Filho, é Verbo de Deus, entender que Jesus é a nossa justificação, entender que Jesus é amor, entender que Jesus tem uma obra completa em nós, nos leva a viver uma vida completa. Paulo declara ali em Romanos 3 que a justiça de Deus vem a nós pela fé em Jesus Cristo. Nossa vida em Cristo é uma vida de fé, é um viver pela fé, pela confiança em Deus. Nós temos a justiça de Deus a nós recebemos dessa justiça, fomos tornados justos diante de Deus pela fé em Cristo. Fé é a convicção da verdade de alguma coisa. Ter fé é ter a convicção ou crer no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, com as coisas de Deus. Tem a ver com confiança, tem a ver com convicção.
Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. Você pode abrir. Eu aguardo um pouco que você abra sua Bíblia até Hebreus capítulo 11, porque ali nós encontramos a descrição bíblica clara do que é a fé. Hebreus 11, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E há uma descrição que vem aqui enchendo o nosso coração de alegria, de ânimo, falando do Antigo Testamento, dos primeiros homens que viveram pela fé. No verso 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Creiam que ele existe e que ele doa coisas boas a nós. Fala-se dos patriarcas, fala-se de homens, de mulheres que caminharam numa vida com Deus, fala-se do pai da fé, daquele que de fato exercitou a fé em Deus. Hebreus 11, uma descrição tão clara de fé. Abraão, o nosso pai da fé. Hoje nós podemos sim ter fé como esses homens tiveram. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. É a certeza, confiança, segurança. É algo que tem uma base, colocado sobre uma base, uma fundação. Temos a certeza de que Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus. É convicção, é uma certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida alguma, nem dá lugar algum à objeção. É um convencimento, é uma crença. Ter fé é ter certeza, é ter convicção. Ter fé em Jesus é ter convicção, certeza de que Ele é Deus, de que Ele de fato pagou o preço por nós, que Ele deu a sua vida por nós, que temos nele uma obra completa, que Ele fez uma obra suficiente para me tornar justo diante de Deus. É crermos que essa fé nos coloca de novo em plena comunhão com Deus, me põe de volta no propósito eterno de Deus, me leva a viver uma vida de convicções, de certezas, onde não há lugar para medo, para dúvidas, porque eu creio, porque eu tenho fé em Jesus. Porque o viver em Cristo significa uma vida de fé, de certezas, de convicções. Lembra antes? Lembra como você era? Lembra as dúvidas que estavam no teu coração, os medos, os receios? Lembra como era difícil imaginar o amanhã, até o hoje, o mais tarde? Lembra como era difícil administrar o teu próprio coração, os anseios, as angústias? Lembra como era? Pois bem, quando você foi batizado em Cristo, quando você foi posto em Cristo, você passou a crer, a ter fé, de que essas coisas não mais estariam contigo. Porque agora
você tinha convicções, você tinha certezas de que a tua vida não era mais aquela, de que agora você tinha uma nova vida em Cristo. Aleluia! Por essa nova vida em Cristo. Precisamos caminhar um pouquinho para entender o que essa fé gerou, o que ela fez em nós. Eu queria começar falando primeiro sobre as consequências do pecado em nós. Seria o primeiro tópico, o primeiro ponto aqui, para trazer a nossa lembrança. O que aconteceu conosco? E o que essa fé gerou em nós e fez em nós? O pecado que inicia ali em Gênesis 3, pela atitude de rebelião, de independência, de querer ser como Deus, gerou a distância do homem de Deus, trouxe a morte eterna. Esse pecado destruiu o que tínhamos com o nosso Deus, destruiu aquilo que Deus planejava em viver conosco, em estabelecer uma grande família de muitos filhos que viveriam em comunhão com Ele. Somente um coração arrependido, somente um coração que reconhece essa condição, somente uma mudança interior de atitude, sabemos disso, metanoia, um verdadeiro arrependimento, é que nós podemos voltar a Deus. O arrependimento é o ponto de partida para que Deus possa agir através de Jesus. Se nos arrependermos apenas e permanecermos com o nosso mesmo coração, com a nossa mesma atitude anterior, nada muda. Se alguém se arrepende dos seus pecados, se alguém reconhece a sua vida de pecado, de pecados, se alguém reconhece a sua rebeldia, a sua independência, mas não se volta a Deus, clamando por seu amor, por sua graça, clamando por fé na obra de Jesus, nada acontece. Ele vai ter um momento de arrependimento e depois vai voltar às suas antigas práticas. O verdadeiro arrependimento, ele deve nos levar, na sequência, a clamar por Deus, a reconhecer a sua incapacidade de voltar a Deus e a necessidade de Deus. Por isso, é um clamor, é um pedido a Jesus: me acode, me recebe. Eu preciso de ti. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: vinde a mim. E é nesse momento que nós vamos a Ele, que nós chegamos a Ele, em arrependimento, em contrição, desejando sermos transformados por Ele. Essa rebeldia, essa rebelião, trouxe consequências desastrosas. Importante lembrarmos isso, porque a fé que temos em Cristo, ela é uma fé que nos anima a viver na vitória que temos nele, naquilo que foi feito na cruz do Calvário, que restaura plenamente a minha comunhão com Ele. 3 coisas que vieram como fruto dessa queda: condenação eterna, o pecado nos condena ao castigo eterno.
Romanos capítulo 1, versículo 32. Você pode anotar esse texto, eu vou citar esses textos para que a gente mais na frente possa ler outros relacionados com a fé, com a vida de fé em Cristo. Mas sabemos que o pecado nos condenou, que o pecado nos levou ao castigo eterno. Deus é justo, Deus é santo, Deus não pode conviver com o pecado. Romanos 1, o homem é indesculpável, pelas suas práticas ele é condenado a viver distante, eternamente longe, afastado de Deus. Isso foi fruto do pecado. Sair de perto de Deus, ser afastado para sempre de Deus. Mas não só fomos afastados, fomos condenados pela nossa rebeldia, pela nossa rebelião. Essa rebelião não só trouxe condenação, mas também nos escravizou, nos tornou escravos do pecado. O pecado hoje tem poder sobre nós, como um senhor de escravos tem domínio sobre seus servos. Essa é a condição do homem sem Deus. O pecado tem domínio, ele torna o homem escravo. Você pode anotar Romanos capítulo 7, versículo 14, Romanos 8, 34. Você vai perceber que a palavra, de forma muito clara, coloca o fruto dessa rebelião, coloca a escravidão como resultado dessa rebelião. Mas também, um terceiro efeito foi a habitação do pecado em nós. O pecado veio habitar em nós por toda a vida. Romanos 7, 20 a 21. O pecado passou a habitar em nós. Caímos, nos rebelamos, passamos a ter habitação do pecado. Cristo, Jesus Cristo, ele é a completa solução de Deus para o pecado. Nele, apenas nele, temos salvação completa. Temos o perdão, temos a libertação, temos a glorificação. Uma obra completa realizada por Jesus. Aí vimos as consequências da queda, as consequências do homem ter escolhido o seu próprio coração. Agora, segunda coisa, vamos ver essa obra de restauração de Jesus. O que Jesus fez para resolver essa condenação, essa escravidão, essa habitação do pecado em nós? Primeiro, Romanos 8:1, Paulo diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo não há condenação. Fomos livres da condenação eterna. Em João capítulo 8, 36, João diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há mais escravidão. O diabo não é mais o nosso Senhor. Não temos que prestar contas a ele. Não temos que obedecê-lo, ouvir sua voz. Ele não manda mais em nós. Somos livres dessa escravidão. As cadeias que nos prenderam foram quebradas. Aleluia! Estamos livres, completamente livres. A vitória sobre a escravidão. Romanos 8, 9 a 11, Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós,
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! O Espírito que habita em nós. 1 Coríntios, Paulo fala que somos habitação do Espírito Santo de Deus. Volta o sopro de Deus a nós. Quando nos arrependemos, quando clamamos, vem Jesus, quando somos batizados em Cristo, o Espírito de Deus volta, habita em nós. Não temos condenação nenhuma sobre nós, não somos mais escravos do pecado e agora somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Grande verdade essa que temos da parte de Deus. O pecado trouxe consequências, o Senhor Jesus trouxe a solução. E o viver que agora vivo, não vivo mais nessa carne, mas vivo em Cristo. Vivo por meio de Cristo. E essa é a terceira coisa. A vida pela fé. A vida em fé na vida de Cristo. Vamos juntos para Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e verso 20. Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Para mim o viver é Cristo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida que eu tenho no Filho de Deus. É uma vida na certeza, na convicção de que toda obra de justificação feita por Deus em Cristo foi completa. Não há mais condenação. Não há mais escravidão. Não há mais habitação do pecado em nós. Esse é o viver pela fé. É crer que agora sou justo diante de Deus. Quando Deus me olha, Deus olha para Jesus e depois me vê através de Jesus. Eu creio, eu tenho certeza, convicção disso. Isso não me atormenta, isso não me traz medo. Deus vai pesar sua mão sobre mim e vai me lançar no lago de fogo porque eu estou em pecado, porque eu vivo em pecado. Não. Eu sou uma nova criatura, lavado pelo sangue de Jesus, e Deus recebeu o pagamento da parte de Jesus. Estamos quites. Fui tornado justo. Eu vivo nessa fé. Eu vivo na fé de que o pecado não tem domínio sobre mim. Eu não sou escravo. Vem a tentação, vem a provocação,
O diabo ao derredor tenta o tempo todo me fazer cair, lança setas, lança ciladas, armadilhas, mas eu creio que eu posso vencer. Eu creio que eu sou vencedor em Cristo, que eu não preciso me escravizar a esse pecado e viver em função da dependência dele. Ele pode vir me perturbar, ele pode vir tentar, mas eu não vou receber, eu não vou aceitar, eu vou lutar contra ele. O bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Há um homem interior guerreando, disse Paulo, há uma luta dentro de mim, mas há uma luta. Há uma luta por quê? Porque eu não sou mais escravo. O pecado não tem mais o domínio, não há aquela situação em que eu não tinha opção. Hoje eu tenho opção, porque o viver em Cristo me dá essa opção. Hoje o pecado não habita mais. Quem habita é o Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos ensina, é Ele que nos conduz, é Ele que nos revela Deus, é Ele que nos conduz pelo caminho de Deus, é Ele que nos faz discernir, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o poder para testemunhar, é Ele que fala por nós, é Ele que nos consola, é Ele que nos enche. Essa é a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Não há mais dúvidas, não há inquietações, não há angústia, não há medos. Estamos vivendo pela fé em Cristo. Momentos como esse que vivemos, de uma pandemia, de medos, receios, angústias, temores em todo lado, você vai encontrar pessoas nesse momento com muito medo, com muito receio. Quanto a nós que cremos em Cristo, que temos uma fé em Cristo, nós entendemos os riscos, nós entendemos os perigos, mas nós não deixamos de viver. Nós até seguimos naturalmente os conselhos e devemos fazê-lo, devemos ser prudentes em momentos assim, mas nós não estamos em casa chorando, angustiados. Eu acho que esse vírus vai me pegar e eu vou morrer. Não, nós estamos vivendo, cumprindo o nosso papel, mas entendendo que fomos livres do nosso maior problema, que era a nossa rebeldia, que era a condenação eterna. Por isso, essas angústias e esses medos, mesmo que cheguem ou tentem nos afligir, nós podemos dizer, não venha, porque eu estou em Cristo. E eu creio que o meu Senhor é vivo, que Ele se levantará por mim, que Ele cuidará de mim até o fim. Isso é fé em Cristo. A chave, queridos, é sabermos que não temos mais problema com Deus. É sabermos que aquilo que nos afastava do Deus vivo não nos afasta mais. É termos a convicção de que estamos agora de volta a uma comunhão com Deus. Estamos de volta àquele lugar que estávamos no início, debaixo dos cuidados de Deus. A realidade da vida de Cristo em nós é operado por meio da fé. Em Romanos 1:17, Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Você é um justo? Eu sou um justo? Nossa vida é uma vida de fé, de crer, de ter convicção naquilo que nosso Deus é e pode fazer.
Hebreus 11, 6, li agora há pouco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pergunta: será possível não experimentar esse poder da vida de Cristo agindo em nós? Será possível viver uma vida aquém disso? Será possível permitir que um peso de condenação venha sobre mim, uma angústia? Será possível dar espaço para que o pecado me escravize, me domine? Será possível me sentir só, solitário, vazio? Sim, é possível. Pode algumas vezes nos faltar fé, algumas vezes podemos estar fracos, desanimados, cansados, e a nossa fé esmorece, diminui. À medida que a nossa fé diminui, essas coisas aumentam. Simples assim. Todos nós já vivemos experiências assim. Quando você se aproxima de Deus, quando você busca mais a Deus, quando você mergulha numa intimidade com o Senhor, você se sente fortalecido, fortificado, você se sente sem medos, sem receios, sem angústias. Isso traz ânimo ao teu coração, gerado por uma fé aumentada. Mas quando a fé está pequena, quando a fé é reduzida, você naturalmente anda por tua carne, por teu viver. É assim que acontece, naturalmente. Há uma esperança. Lucas 17:5, os discípulos clamaram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Essa é a minha oração. Senhor, aumenta a minha fé. Não deixa que a minha fé seja pequena. Não deixa que a minha fé seja medíocre, seja insípida. Não deixa, Senhor. Me dá uma fé grande, gigante, para poder experimentar e viver por essas coisas maravilhosas. João, capítulo 1, verso 16. Vamos juntos a esse versículo. João, capítulo 1, versículo 16. João nos diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Temos recebido. A palavra usada aqui por recebido é pegado. Nos foi dado, é nosso. Pegamos isso. O Espírito Santo veio a nós. E nós pegamos isso. É nosso. Temos pegado. Nos foi dado, doado isso. A plenitude, a graça de Jesus. Imagina comigo que coisa insana seria se você recebesse uma herança. Imagina, por exemplo, você tem uma família fora do Brasil, um tio rico, alguém muito rico, que mora na Holanda, por exemplo. Imagina que essa pessoa um dia morre e é mandado para você um documento em holandês, dizendo que você é herdeiro de todas as coisas dessa pessoa. Você recebe isso e não tem muito contato com esse tio, alguém distante. E você não dá valor a isso, guarda essa carta, esse documento em algum lugar. E aí um dia você lembra disso, anos depois, e você tem a curiosidade, agora com os recursos, traduções simultâneas,
você não precisa nem encontrar um holandês para fazer isso para você. Você, traduz esse documento. Surpresa sua! Você é herdeiro de uma fortuna. Você tem aquele choque, de repente passa pela tua mente, nossa, quantos anos eu recebi esse documento, quanta luta eu passei, quanta necessidade, quanta privação, quantas pessoas eu poderia ter ajudado, não ajudei porque não tive condição, e de repente eu sempre tive essa herança ao longo desses anos e não sabia, não dei conta dela. Uma situação hipotética, mas possível de acontecer, principalmente no que diz respeito à vida de Cristo em nós. Podemos memorizar textos, podemos ter até frases bonitas expostas em nossas casas, em quadros, verdades absolutas de Deus, e podemos não experimentar dessas coisas. Esse é um risco que você e eu corremos. De sermos tão ricos, de termos dessa plenitude de Deus, de Cristo em nós, para vivermos por elas em fé, e de repente temos uma vida vazia, sem expressão alguma. Parece que estamos sentados, aguardando. Um dia Jesus vem me buscar. Eu estou salvo, sei disso. Mas não há expressão, não há obra, não há serviço, não há nenhuma expressão de cooperação com Deus. Aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo me deu, parece que está ali em algum lugar e eu estou olhando sem traduzir, sem entender, mas é uma riqueza que nos foi dada por Cristo Jesus. A chave da fé. Crer no Senhor, na sua palavra. Eu creio que Cristo vive em mim. Eu creio que Ele tem o poder para cumprir toda a sua vontade em mim. Eu creio. E toda a minha ação vai por esse caminho, por essa fé, por essa crença do que Deus fez. É um exercício diário de fé. Todo dia experimentamos isso. Quando você está ali com seu filho, disciplinando, você está vivendo pela fé. Fé na palavra. A palavra diz, disciplina, quebra cerviz. Você vai ter frutos lá na frente. Quando você está cumprindo seus deveres como cidadão, como empresário, como alguém que tem negócios, pela fé você faz isso, porque a palavra diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e você está ali, Jesus, misericórdia, estou pagando isso pela fé, porque eu creio que tu és o dono do ouro, da prata, tu vais cuidar. Quando você está submetendo sua vida a seu marido, por ouvir a palavra de Deus dizendo sujeitai-vos aos vossos maridos, você está fazendo pela fé. Crer que isso vai fazer diferença na sua casa, aos seus filhos. Quando você obedece a seu pai, sua mãe, em Cristo, você está fazendo pela fé. Quando você ama sua esposa como Cristo amou a igreja, você está agindo em fé. E por aí vai. Quando você escuta o Senhor dizendo, eis que estarei convosco todos os dias, você crê que Ele está com você e você levanta, apesar do dia mau, apesar de
de repente está numa quarentena, se sentindo preso, fechado, você sabe, Jesus está comigo, aqui nesse lugar. Uai, o que mais eu preciso? Ele está aqui. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Bom dia, Jesus. Que bom que você está comigo aqui. Eu não estou sozinho. Vamos conversar aqui. Tem umas coisas para te dizer. Tenho que abrir meu coração. Quero te ouvir. Me fala aqui pela tua palavra. Pela fé. É fé. É convicção. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Exercício de fé. Pedimos, pedimos, pedimos e recebemos do Senhor. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Fé, me alimentar de Jesus para viver por Jesus. Há grande poder em nós. Há grande poder de Deus em nós. Por Jesus Cristo. Mas precisamos fazer essa chave funcionar, a fé. Exercício de fé. Convicção do que Deus vai fazer, do que Deus pode fazer através de nós, em nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo diz: mas sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Somos herdeiros pela fé em Cristo. E tudo o que é dele, sua ressurreição é nossa ressurreição. Seu poder é nosso poder. Sua pureza é nossa pureza. O que é dele é nosso. Fomos feitos herdeiros pela fé em Cristo. Recebemos sua sabedoria ao invés da nossa insensatez. Recebemos da sua força em lugar da nossa fraqueza. Da sua justiça em lugar da nossa injustiça. Da sua santidade em lugar da corrupção que temos no nosso próprio coração. Que verdade tremenda, queridos. Que maravilha aquilo que temos recebido por meio de Jesus. Concluindo essa palavra, na esperança de que o Senhor te faça andar ainda mais em fé, queria ler mais 2 versículos. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Viver de fé em Cristo, viver pela fé em Cristo, é viver por meio dele, por aquilo que ele pode fazer a você e a mim. Efésios 2, versículo 8, conhecemos tão bem, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça de Deus, nada a ver conosco, nem comigo nem com você. Podíamos fazer nada sobre isso. Condenados, escravos do pecado, pecado habitando em nós, nada podia ser feito. Graça de Deus abundante, vida de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fomos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, que pagou o preço por nós. A vida que vivemos em Cristo começou pela fé. Nos conduzirá à glória eterna pela fé. Viver em Cristo é viver de fé em fé. É uma vida de certeza, de convicção
de que fomos justificados por Deus, que somos novas criaturas e que o viver que temos hoje é o viver em Cristo. Fomos chamados a viver de fé em fé. Fé em Cristo, aquele que é o autor e consumador da fé. Aquele que é o autor e consumador da nossa salvação. Andemos, pois, em fé, em Cristo, e receberemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor abençoe tua casa nessa noite. Que o Senhor abençoe essa palavra sobre tua vida nessa noite. Que possamos agora nos unir em oração, que possamos agora levantar os nossos clamores ao Senhor. Em nome de Jesus.